Pegue a palavra de Deus por gentileza. Abra comigo, por favor, em 1 Coríntios, por gentileza. 1 Coríntios, capítulo de número 15. 1 Coríntios, capítulo de número 15. E nós iremos ler o verso de número 58. 1 Coríntios, capítulo de número 15, verso 58, diz a palavra do Senhor. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Diga glória a Deus. Entenda, um servo de Deus tem que praticar essa lição que Paulo traz para nossas vidas. Nós temos que ser firmes e constantes. Você que trouxe caneta e papel, anote comigo, por gentileza, esse tema. Por favor, firmes e constantes. Duas coisas que nós não podemos perder ao longo da nossa caminhada com Cristo: sermos firmes e constantes. Glória a Deus. Salmos 18. Abra comigo, por gentileza. Salmos 18. Por favor. Salmos 18. Salmos 18. Ou Salmos capítulo 18, se assim você preferir. Versículo de número 2. Salmos capítulo 18, verso de número 2, diz a palavra do Senhor. Como que nós temos que buscar essa firmeza na presença de Deus? Verso 2: o Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte. Então nós vamos entender que Deus, Ele é a nossa rocha, o nosso rochedo. Então logo vamos entender que ser firme não há outro lugar se não for com o nosso Deus. Diga glória a Deus. Com o nosso Senhor. Então Ele é a nossa rocha, o nosso rochedo. E Ele diz: o meu libertador, o meu Deus, da minha fortaleza, em quem confio, o meu escudo, a força da salvação e o meu alto refúgio. Diga glória a Deus. Você está compreendendo que os servos de Deus, quando buscam ao Senhor, cada dia mais e mais, eles estão firmes na presença de Deus. Entenda, nós conversamos com muitas pessoas, elas falam o seguinte: eu estou fraco, eu estou desanimado, estou pensando em parar, estou pensando em buscar o Senhor. Por quê, pastor? Por que isso acontece? Porque muitas pessoas deixam de buscar Deus, deixam de buscar o Senhor. Aqueles que buscam ao Senhor, pode vir o problema que for, mas eles estão firmes na presença de Deus. Diga glória a Deus. E você sabe que a vida de um cristão é uma vida difícil. A vida daquele que serve a Deus não é uma vida fácil. Então quando vier as tempestades da vida, os salavancos da vida, quanto mais firmado com Deus você estiver, nenhum dano isso vai te causar. Diga glória a Deus. Está vendo a importância de se firmar em Deus? A palavra é clara em dizer que uma casa foi construída na areia. A palavra diz que veio o vento, veio a tempestade e aquela casa caiu. Por quê, pastor? Porque aquela casa não era firmada onde? Na rocha. E quem é a nossa rocha? O nosso Deus. Então entenda, quando nós criamos a nossa fé firmada na rocha que é Deus, quando fortalecemos a nossa caminhada com Deus, firmada nele, pode vir o que for, pode soprar o vento do inimigo,
pode se levantar qualquer coisa contra a nossa vida, mas nós não seremos abalados. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor, porque Ele é a nossa rocha. O Senhor é o nosso escudo. Abra comigo em Abacuque, por gentileza. Abacuque capítulo 2. Abacuque capítulo 2. Vamos extrair mais um conhecimento desta palavra maravilhosa. Abacuque, capítulo de número 2, nós iremos ler o verso primeiro. Primeiro aprendemos que ser firme na presença do Senhor é estar do lado da rocha, que é Deus. Agora mais um ensinamento de como nos mantermos firmes na presença do Senhor. Verso primeiro: sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei, e vigiarei para ver o que fala comigo, o que eu responderei. Diga glória a Deus. Agora Abacuque, ele sobe na torre de vigia, torre de vigia, e dessa torre agora ele está procurando ouvir a voz de Deus, a direção do Senhor. Quem já viu uma torre de vigia aqui? Quando você passa na frente de um quartel, você passa na frente de uma empresa, sempre tem aquela cabine elevada, ali uma torre de vigia, aonde o vigilante está olhando quem entra, quem sai, à sua frente, à sua retaguarda. E entenda que a torre de vigia, ela não pode estar desocupada. O vigilante pode estar dormindo? O vigilante pode estar desapercebido? Não. Por quê? Senão o inimigo entra, rouba, faz um desastre. E aí nós temos que entender isso. Também na presença do Senhor, para nos mantermos firmes, nós temos que vigiar. A vigilância é importante. Às vezes a pessoa diz assim: ah, pastor, o inimigo se levantou do nada contra mim. Não tem como. É impossível o inimigo se levantar do nada, é impossível. Provavelmente ele se levantou e você não estava apercebido. Ele cirandou e você não prestou atenção. Porque um servo de Deus, quando ele está firme com o Senhor, nada foge dos seus olhos. Deus sempre fala com ele, Deus sempre dá uma direção, Deus sempre dá uma visão para ele. E como que um servo de Deus tem que estar firmado com ele? Primeiro, atento, olhando para a esquerda, olhando para a direita, ali como um soldado preparado para a batalha, preparado para a guerra. O inimigo se levanta, você manda fogo nele. Diga glória a Deus. Então, um crente firme com Deus é um crente que vigia. Diga glória a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor. Um crente que está firmado com Deus, ele vive no alerta máximo. Alerta máximo. Ele está alerta. Qualquer problema ele está ali atento. Qualquer ruído ele está ali preparado. Provérbios capítulo 18. Provérbios capítulo 18, por gentileza. Provérbios capítulo 18. Provérbios capítulo 18. E nós iremos ler o verso de número 10. Provérbios capítulo 18, verso 10. E assim que a amada igreja encontrar, declare comigo, amém. Pastor, aonde eu encontro uma torre para mim, pastor? Para mim vigiar, para mim ficar vigilante, pastor? Está aqui a torre, verso 10. Torre forte é o nome do Senhor. Diga glória a Deus. Então quem é a nossa torre? É o nosso Senhor. Ele é a nossa torre. E ele diz: para ela correrá o justo e estará em alto retiro. Diga glória a Deus. Então quando eu procuro o Senhor, entenda, eu sou protegido.
Quando eu procuro o Senhor no dia da batalha, Ele me leva ao local aonde eu vejo o meu inimigo e o inimigo não me vê. Ele me leva até uma posição aonde eu olho para o meu inimigo e Deus dá o livramento. Diga glória a Deus. Então Ele é a nossa torre. Ele é a nossa torre, Ele é a nossa segurança. Às vezes, a segurança de muitas pessoas está no marido, está na esposa, está no emprego que tem, mas não no Senhor. Entenda, a minha, a tua segurança, ela tem que depender do Senhor. Dependemos do Senhor, a nossa segurança vem dEle. Amém? Pois bem, os dois ensinamentos. Primeiro, temos que ser o que na presença do Senhor? Firmes, diga firmes. E você aprendeu que quem nos dá a firmeza é a rocha. E quem é rocha? O Senhor. Segundo, um crente firmado em Deus, ele tem que vigiar em todo o tempo. E segundo, um crente firmado por Deus, ele tem que ter uma torre forte. E quem é a torre forte de um crente? O nosso Deus. Anote comigo, por favor, agora. Constante. Escreva comigo aí. Quem está acompanhando essa mensagem também, na sua casa, voltando do trabalho, repousando, pegue também caneta de papel, anote comigo, constante. O que é constante, pastor? Já aprendi o que é firme. E o que é constante? Anote comigo aí. Aspas. O que se repete continuamente. O que se repete continuamente. Coloca uma vírgula aí. Escreva comigo. Permanente. Permanente. Vírgula. Escreva comigo. Contínuo. Contínuo. Vírgula. Incessante. Amém? Então, ser constante, segundo a palavra de Deus, é ter uma permanência, uma prática permanente em algo que estamos fazendo. Ora, o que estamos fazendo aqui? Buscando a Deus. Olha, eu vim buscar o Senhor hoje, e amanhã o que eu faço? Vou buscar o Senhor novamente. Semana que vem, novamente. Mês que vem, novamente. E aí que eu quero que você observe comigo o seguinte. Há uma frase que diz: água mole, pedra dura. Quanto bate, eu nunca vi uma água furando a rocha. Eu nunca vi. Eu já vi a água contornando uma rocha, mas nunca furando. Mas por que essa frase é dita? Sabe por quê? Quanto mais você insiste, quanto mais você persiste e não desiste, mais cedo ou mais tarde você alcança o teu objetivo. Trazendo para a presença do Senhor não é diferente. Calma aí, eu busquei hoje, eu clamei hoje, não recebi o que eu queria, eu vou buscar amanhã novamente. Eu vou buscar semana que vem novamente, mas eu tenho uma certeza que eu serei abençoado. Vamos aplaudir ao Senhor. Não desista, persista, insista, a tua bênção está chegando. E qual o exemplo que nós podemos tirar da palavra de Deus do que é ser constante? 1 Tessalonicenses. Por favor, 1 Tessalonicenses, nós iremos ler o capítulo 5 e o versículo de número 17. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17. Diz a palavra do Senhor: orai sem cessar. Orai sem cessar. E o que é orar sem cessar, pastor? É constância. Ora, se eu orei hoje, quem orou hoje aqui? Você orou?
Amém? Pois bem, você já orou hoje. E amanhã, o que acontece? Você ora novamente. Eu não posso perder a constância. Exemplo, eu já orei hoje. Amanhã eu não vou orar não, porque eu já orei ontem. Não, eu busquei Deus hoje, não vou buscar amanhã não. Está errado. Ser firme e constante no Senhor é o quê? É orar todo momento. Diga glória a Deus. Acordei pela manhã, eu vou orar. Vou me alimentar, eu vou orar novamente. Eu vou deitar, eu vou orar novamente. Apareceu uma luta, eu vou orar novamente. Apresentou um gigante, eu vou orar novamente, porque eu tenho que ser firme e constante na oração. Vamos aplaudir bem forte ao nosso Senhor. Diga constante na oração. Quer anotar comigo aí? O que você não pode perder é essa constância na oração. Orar, clamar, buscar o Senhor. Segundo exemplo que podemos tirar da constância na presença do Senhor, Josué. Josué capítulo 1, por gentileza. Josué capítulo 1, versículo de número 8. Josué capítulo 1, versículo de número 8. E assim que a amada igreja encontrar, declare comigo, amém. Josué capítulo de número 1, verso 8, diz a palavra do Senhor: não se aparte da tua boca o livro desta lei. Que lei é essa que Deus está falando com Josué? Que lei é essa? É a palavra dele. Você está com a palavra aí? Levanta para o céu essa palavra aí. Essa é a lei. A lei de um servo é o quê? É a palavra de Deus. Então Deus está falando, não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite. Então entenda que nós temos que ter uma constância também na leitura da palavra de Deus. Você quer encontrar uma pessoa fraca? É uma pessoa que não lê e não medita na palavra de Deus. Eu nunca vi uma pessoa que está firme com Deus que não lê a palavra. Eu nunca vi. Todas as pessoas são firmes com Deus, leem a palavra. E todo aquele que é fraco, desanimado, é porque não faz uso do quê? Da palavra de Deus. Quem gosta de se alimentar bem aqui? Gosta de se alimentar bem? Pois bem. Vamos supor, você acorda muito cedo e vai dormir tarde. E para muitas pessoas que têm essa rotina, é recomendado se alimentar o quê? Bem. Vamos supor, você vai almoçar. Aí tem lá para você alface, tomate e um pouquinho de frango ali para você almoçar e um copo d'água. Você almoçou, na hora você vai ficar o quê? Saciado. Passou 2 horas, o que acontece contigo? Você não almoçou? Então aquela comida não te deu o quê? Força, sustância. E sabe o que é isso também? É a palavra de Deus. Quando eu não medito na palavra de Deus, eu vou ter fome, eu vou ficar faminto. E a palavra é recomendada como um alimento firme e sólido. Pensa numa feijoada, pensa no mocotó, pensa numa comida retada mesmo. Assim é a palavra de Deus, que quando você come, você é alimentado, é fortalecido pelo poder da palavra de Deus. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor. Glória a Deus. Nós temos que se alimentar da palavra. E aqui eu digo para você, o alimento chamado palavra de Deus, todo mundo pode comer. Todo mundo pode se alimentar. E aí que eu quero que você compreenda isso. Pastor, mas eu leio a palavra na igreja. Qual é a recomendação de Deus? Medita nesse livro dia e noite. Calma aí, acabou a reunião. Eu vou meditar na palavra onde? Na minha casa.
Poxa, eu estou na rua, minha Bíblia, eu posso meditar na palavra onde? No caminho para o trabalho, na volta para o trabalho. Por quê? Porque quanto mais meditamos, mais forte ficamos na presença de quem? E alguém pode falar o seguinte: ah, pastor, mas eu já li a palavra hoje. Se eu ler a palavra à noite, eu vou repetir a mesma palavra. Digo para ti, a palavra do Senhor nunca é a mesma coisa. Ela se renova dia após dia. Se eu pregar essa mesma palavra amanhã, será a mesma palavra? Não, vai se renovar. Vai aparecer algo a mais. Eu posso pregar 30 vezes sem parar essa palavra, e sempre ela vai se renovar. Diga glória a Deus. Aí quando você cria esse hábito da leitura da palavra de Deus, pode ser um salmo que for, um versículo, pode ser, você vai se alimentar. Aí acontece que Davi declarou: escondi a tua palavra aonde? Para não pecar contra ti. E eu quero fazer uma pergunta: quem tem a palavra no coração aqui? Tem a palavra no coração? Tem mesmo? Então quero te testar agora, para saber se você tem a palavra no coração. Ter a palavra no coração acontece da seguinte maneira: você está trabalhando, está em casa ou no serviço, e do nada vem uma palavra aqui dentro de você. Já aconteceu contigo? Uma passagem bíblica. E aquela passagem começa a mexer contigo, daqui a pouco você está participando de um culto sozinho, entre você e o Espírito Santo, que ele faz você lembrar daquela palavra. Ele começa a palestrar contigo. Acontece comigo. Eu estou em casa fazendo alguma coisa, que a Deus começa a falar comigo. Aí eu começo a falar sozinho, da pregação da palavra. Aí eu sento, coloco ali o papel, caneta, a Bíblia e monto a pregação. Por quê? Porque a palavra está no meu coração. Diga glória a Deus. Então, como pastor, que eu consigo colocar a palavra no coração? Só por um caminho: meditando de dia e de noite na palavra do Senhor. Vamos aplaudir bem forte ao nosso Deus. Amém? Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18. Por gentileza, Evangelho de Lucas, capítulo 18, por favor. Vamos ler o versículo de número 1. Diz a palavra do Senhor: e contou-lhe também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Olha o ensinamento de Cristo: nunca desfalecer, nunca parar, nunca desistir. Então entenda, por favor, Deus não aprova quem desiste, Deus não aprova quem para, Deus não aprova quem vai para a caverna. Com Deus se alistou, tem que ir para a batalha. Diga glória a Deus. Quem está na batalha aqui? O soldado de Cristo não fica na sombra e água fresca, não. O soldado de Cristo, ele vai para a batalha, ele vai para a guerra. Versículo 2, ele contando a parábola, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava a homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito aos homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. Diga glória a Deus. Sabe o que essa viúva fez? O juiz passava próximo a ela e falava: julga minha causa. Ela voltava: julga minha causa. Agora você imagina,
Diariamente o juiz ouvia essa palavra: julga minha causa, julga minha causa, julga minha causa. Ele falou: não, calma aí, eu tenho que atender essa mulher, porque senão ela não vai me dar o quê? Paz, descanso. E aí você vai entender uma coisa: essa mulher só foi atendida por causa da sua persistência. Ela não desistiu. E eu pergunto para você: por que você vai desistir? Às vezes a pessoa vem com maior fé: ah, pastor, eu vou lutar, eu quero fazer na minha vida, não vou desistir. Primeiro problema: não quero mais. Primeiro não que a pessoa recebe: não quero mais, desiste. Primeira porta fechada: não quero mais saber. Meu irmão, digo para você, reitero, na vida de um crente nada é fácil. Nós temos que persistir. Calma aí, eu bati numa porta, a porta não se abriu, eu vou para outra porta, diga a glória a Deus. Eu recebi um não, eu vou para um outro lugar, aonde eu vou receber um sim, diga a glória a Deus. E vamos aplaudir o Senhor. E o que é isso, pastor? Constante, não desfalecer. Quem é um vencedor aqui? Você é um vencedor? Sabe o que é um vencedor? O vencedor é um perdedor que tentou mais uma vez. Diga: o vencedor é um perdedor que tentou mais uma vez. Porque eu posso perder hoje. Se eu desistir, eu serei o quê? Eternamente perdedor. Mas se eu tentar mais uma vez, amanhã eu posso ser coroado com a minha vitória. Aí todo mundo vai falar: ó, o vencedor. Quem está entendendo? Então nós temos que colocar essa palavra em prática. Eu não posso desistir, eu não posso parar, eu tenho que permanecer. Diga a glória a Deus. Ou melhor, Lucas capítulo 14. Por favor. Evangelho de Lucas capítulo 14, versículo de número 28. Evangelho de Lucas, capítulo 14, verso 28. Assim que a amada igreja encontrar, declare comigo: amém. Quem é bom de administração aqui? De administrar o que possui? Levante as mãos assim. Quem é bom? Não? Tá bom. Deus falou comigo: eu tenho que preparar um culto aqui na igreja, toda terça-feira, para trazer um ensinamento para você. Não é possível. Eu perguntei isso pela manhã, à tarde, à noite, a mesma resposta. Pastor, mas por que eu tenho que administrar, saber administrar? Entenda isso. A maioria das pessoas hoje vivem com a corda no pescoço. Por quê? Porque, vamos supor, recebem R$1.000 e gastam quanto? 3.000? Aí como que essa pessoa vai ter alguma coisa? Exemplo, uma pessoa fala assim: não, eu sei economizar, eu sou muito bom de economizar. Aí a pessoa ela tem um limite. Vamos supor que ela tem um limite de R$500. Ela tem R$500 no bolso dela. Ela tem que comprar um sapato. Aí entra numa loja: não, só vou comprar o sapato. Aí vai para o sapato, vai para a bolsa, vai para o relógio. E aí? O que ela tinha, o quê? Foi embora. A pessoa é impulsiva. Então você vai ter que entender que se você não aprender a administrar, você vai ficar no vermelho. E a palavra vai falar sobre isso. Quer um outro exemplo para fazer você administrar o que você tem muito bem? Ó, de 10 em 10 reais, de 5 em 5 reais, de 20 em 20 reais, no final do mês, faz a diferença? Se você parar para pensar e colocar na ponta tudo que você tem gastado, às vezes sem necessidade, você vai tomar um susto. Sabia? Você vai ver que tudo está indo embora e você nem precisava. Isso é o quê? Administração. Versículo de número 28. Pois, qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro para fazer as contas dos gastos,
para ver se tem com que o acabar. Você está entendendo? Palavra de Jesus. Antes de construir alguma coisa, tem que fazer o quê? Parar, caneta e papel, para ver se temos condição de realizar ou não. Essa palavra está falando contigo, não está? Está pensando, o pastor falou minha vida toda aqui, não, sou eu não, é Deus, amém? Versículo de número 29. Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces, e não podendo acabar, todos os que virem, comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Está vendo? Olha lá, começou muito bem. Olha lá, começou com força total, mas parou. Olha lá, deixou a obra inacabada. Você sabia que eu vivia assim também? Eu começava as coisas da minha vida e não terminava. Eu era inconstante. Entrava num serviço, passava um mês, saía. Começava algo e terminava. Eu nunca dava sequência em nada na minha vida. Mas depois que eu aprendi essa palavra, e hoje eu posso falar que tudo que eu ponho a mão, eu quero ser firme e constante. Diga glória a Deus. Não adianta começar muito bem e terminar mal. Sabia? Às vezes a pessoa ela começa muito bem no trabalho, dedicada demais, mas passa um tempo, começa a enfraquecer, começa a levar as coisas de qualquer maneira. Terminou como o trabalho dela? Terminou mal. E assim também é na presença de Deus. Ser firme e constante na obra do Senhor é isso. Deus não está preocupado se você é um maratonista da fé. Sabe o que é ser maratonista da fé? É a pessoa que ela entra na igreja hoje, já quer fazer tudo. Sabia? Conta comigo, eu vou fazer isso, aquilo outro, eu estou aqui, eu estou lá. Provavelmente, essa pessoa não vai chegar a lugar nenhum, vai se cansar. Por quê? Porque na presença do Senhor é um passo após o outro. Diga glória a Deus. Às vezes a pessoa vem para mim assim, igual um Guaraná. Cheio do quê? O que tem dentro do Guaraná? Gás. Um gás fora de série. Querendo fazer, não pastor, eu faço aquilo outro. Passa uma semana, acabou o gás. Não sabe, não era bem isso que eu estava pensando, não era assim, aquilo outro. Por quê? Porque na presença do Senhor não precisa ser veloz. Porque quem é veloz vai se cansar. É melhor na presença do Senhor ser firme e constante. Firme e constante. Firme e constante. Firme e constante. Exemplo. Quem já caminhou aqui? Caminhou, colocou um tênis para caminhar. Quem? Primeiro dia, você vai caminhar, você anda um pedacinho de nada, a perna começa a doer. O coração sai pela boca. É ou não é? Aí você volta dia seguinte. O corpo acostuma. Exemplo, flexão. Pega alguém que nunca fez flexão. Faz 5 aí. A pessoa vai levantar essa flexão, amanhã não levanta o braço. Não levanta. Agora, se ela fez 5, amanhã mais 5. Quando for ver, a prática daquela pessoa, ela vai fazer 100 flexões, sem parar. Por quê? Porque ela foi constante no que ela faz. Diga glória a Deus. É isso. Você está terminando esse culto hoje. Quando for na sexta-feira, você volta de novo. Quando for no domingo, você volta de novo. Diga glória a Deus. Aí vai passar uma semana que você buscou Deus, você fica mais forte. Outra semana, buscou Deus, está mais forte ainda. Quem está compreendendo? Sabe o que Paulo falou? Combati o bom combate. O apóstolo Paulo falou, não, já terminei minha carreira. Terminei minha carreira, combati o bom combate, agora eu vou receber a coroa da minha salvação. Queridos, tome muito cuidado com isso. A nossa carreira, ela só vai terminar onde? Lá no céu. Às vezes a pessoa fala, pastor, olha, eu sou esse pastor, eu já preguei a palavra, já ganhei muitas almas para Cristo, mas quando ela fala que ela é ex-pastor, eu vejo que ela acabou a carreira dela. Ela achou que a carreira dela terminou ali. Ah, pastor, eu sou desviado, eu já fiz muito pela obra, já caminhei para a igreja. Queridos, isso para Deus não é nada. Porque para Deus vale aquele que é firme e constante.
que passa pela luta, mas está firme com Deus, passa pela batalha, mas está firme com Deus. Ele está chorando, está gemendo, está chorando, mas ele está firme na presença do Senhor. Diga glória a Deus. Você acha que às vezes eu quero pregar? Claro que não. Você acha que às vezes eu quero orar? Claro que não. Você acha que às vezes eu tenho vontade de fazer obra? Claro que não. Mas aí eu aprendo. Firme ou não, com vontade ou não, eu tenho que fazer a obra do Senhor. Diga glória a Deus. Acontece algo incrível quando você é firme e constante na obra e na presença do Senhor. Aquele dia que tudo deu errado para você, mas só na tua permanência ali você recebe uma grande bênção do Senhor. Por quê? Porque aquele que é constante, ele alcança o milagre. Aquele que é constante, ele alcança a bênção do Senhor. Quem está no combate aqui? Você não pode parar. Você tem que combater diariamente. Saber que não vai ter um dia fácil para você. Você vai dormir, vai acordar, vai ter mais um gigante para tu derrubar, mais um leão para tu matar. Diga glória a Deus. É assim. Por favor, Mateus capítulo 24, aqui vamos concluir. Evangelho de Mateus, capítulo 24, verso 13. E assim que a amada igreja encontrar, declare comigo, amém. Diz a palavra do Senhor. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Você está compreendendo? Que essa palavra é a palavra do Senhor. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Eu não posso falar assim, eu já preguei a palavra de Deus, eu já ajudei as pessoas, vou parar na caminhada, vou ser salvo. Nada disso. É até o final. É até o último respiro nessa terra para encontrarmos com o Senhor. Diga glória a Deus. Não perca a tua salvação. Não perca. Pastor, eu vou parar de buscar Deus por causa do fulano, do Bertano. Aprenda isso. A tua salvação pode depender de ninguém. Nesses últimos tempos, nós iremos ver muitos maus exemplos, muitos maus testemunhos, de pessoas que são bem próximas a gente. Mas se eu ficar olhando para pessoas, o que vai acontecer comigo? Eu vou cair, eu vou parar. E Deus não tem nada a ver com isso. O autor e consumador da minha fé não é o homem, é o meu Senhor. Diga glória a Deus. Porque se você olhar para mim, você vai ver muitos defeitos, muitas falhas. Você pode até falar, poxa, não vou parar de caminhar. Poxa, porque eu olho para o pastor, sabe por quê? Porque eu erro também. Eu tenho falhas. E por que a cada dia eu quero buscar mais o Senhor? Porque eu estou olhando para Ele. Eu estou olhando para o céu, eu estou olhando para o alto. Então que você venha ter hoje um compromisso com Deus, de ser firme e constante. E sabe, ninguém vai poder caminhar por você. É você e Deus. É você e o Senhor. É você na caminhada com Deus. Pastor, meu marido não quer caminhar, vem sozinho. Pastor, minha esposa não quer, vem sozinho. Pastor, meu amigo não quer vir, vem sozinho. Sabe por quê? Porque a salvação tua depende de você mesmo. Se coloque de pé e vamos aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Coloque as duas mãos sobre a região, sobre a locução. Eu quero orar. Eu quero abençoar a tua vida. O Senhor falou contigo nessa oportunidade, para que você seja firme e constante na presença dEle. Se você entrou nessa noite aqui, cansado, desanimado, abatido, o Senhor, Ele quer te restaurar, Ele quer te fortalecer, Ele não quer que você venha parar. Então ore comigo assim: Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, eu peço perdão pelos meus erros, pelas minhas falhas. Eu quero ser salvo. Senhor, escreva o meu nome no livro da vida, e de lá não tire, porque aqui na terra eu vou prevalecer com o Senhor até o fim. Deixa eu orar por você agora. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai, Deus bendito, Deus todo-poderoso, a palavra do Senhor foi pregada com poder e autoridade. Senhor, firma o teu filho na tua rocha, dê para ele sabedoria, conhecimento, entendimento. Meu Pai, que ele seja constante em te buscar.
em te adorar, em fazer a tua vontade. Oramos isso crendo que o Senhor atende ao nosso pedido e ouve a nossa voz, e que a bênção do Senhor, que não acrescenta dores, seja sobre cada vida, não somente hoje, mas para todo sempre. Diga amém, Senhor, e diga graças a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor. Você que está conosco até agora, recebendo essa palavra poderosa. Sou o pastor Alexandre Oliveira. Peço para você, inscreva-se no canal, deixe seu comentário, seu like, e até a próxima oportunidade.